Quem já abriu comigo em Ezequiel 22, diga assim. A partir do versículo 26, Ezequiel 22, 26 está escrito: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes, no meio dela, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Verso 30. Busquei entre eles um homem. Busquei entre eles que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante a mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que Deus nos ache hoje. E eu queria mais uma vez, com respeito à oração que já fizeram por mim, eu gostaria que você, com a sua Bíblia mantida aí, marcadinha, levantasse um clamor comigo. Porque a Bíblia diz assim: clama a mim, e anunciar-te-ei, e firmes que não sabes. Então o pior da guerra não é o que você está vendo e ouvindo, é o que você ignora. Porque o poder do inferno está na nossa ignorância, mas o poder da igreja está no conhecimento. E a Bíblia diz que conhecimento nem sempre vem apenas com estudo, mas com clamor. Clama a mim, eu vou te responder, diz o Senhor. Então, o nível do teu clamor, ele denuncia a importância que você está dando ao que você está fazendo. E eu queria que você levantasse um clamor dizendo: Deus, fala comigo, porque mais do que escutar um pregador, eu preciso ouvir a tua voz. Você pode começar a orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar com esses homens que estão aqui, Senhor. Porque está escrito na tua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor ali estará. Eu estou aqui neste ambiente, Senhor Deus, de tanta liberdade no Espírito. Eu estou aqui neste ambiente de tanta liberdade, Senhor Deus, para o teu agir nesse ambiente. Sara homens aqui neste lugar, liberte homens aqui neste lugar, Senhor. Usa-nos para nos colocar nas brechas, ó Deus, desta sociedade, da nossa família. Nos ache hoje, Senhor. Nos encontre hoje, Senhor. Nos ache para o louvor da tua glória, e o teu nome em tudo seja glorificado. Seja este ambiente fechado contra toda intervenção maligna, Pai, mas que seja totalmente liberado para o pleno agir do teu Espírito Santo. Submetemos a nossa mente à soberania da tua voz. Dá-me no abrir da minha boca a palavra, Senhor, para com intrepidez eu fazer conhecido o mistério do teu evangelho, ó Deus, e que em Cristo eu seja ousado para falar como me convém, em nome do Senhor Jesus e para a glória do teu nome. Quem pode dizer um amém, amém, amém? Isso, pode aplaudir o que reina e governa para todo sempre. Aleluia. Vire-se para os 2 ou 3 irmãos e diga para ele assim: o perfil de homem que Deus está buscando. Só isso. Fala aí, para os 3 aí. Para os 3 aí, pode falar. Pode sentar. Quem aqui nunca me viu? Estou aqui agora, como é que você nunca me viu, meu? Quase meia hora aqui pregando, falando. Brincadeiras à parte. Já deu para perceber que eu falo rápido por natureza. Alguns aqui já conhecem, já sabem o que eu vou falar. Eu vou falar muito rápido. Às vezes falo determinadas coisas que podem ser que você queira que eu as repita. Então, todas as vezes que você quiser que eu repita um princípio que eu tiver liberado, você vai dizer assim: bônus. Quer que eu repita? Bônus. Vale a pena ouvir de novo? Bônus. Repita aí, por favor. Bônus. Isso, ok? Esse é o primeiro código. Daqui a pouco eu darei outros. Mas eu queria só te dar essa liberdade, porque às vezes você, o que foi que ele falou? Não precisa não. Pode gritar aí, bônus, que eu ainda sou do tempo da fita, eu rebobino. Tá bom? Bom, queridos, muito bem. Dito essas coisas, o título dessa mensagem é: o perfil de homem que Deus está buscando.
Todo mundo aqui conhece, eu acredito, ou pelo menos a grande maioria, esse texto do profeta Ezequiel. Mas eu preciso dar para você um voo panorâmico, histórico, do que estava acontecendo nessa época. Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. Ele foi levado com toda aquela gente que Nabucodonosor havia levado, e houve uma turma dentro de Babilônia que se tornou uma turma decadente, moralmente falando. Assim como nos dias de hoje, nós vivemos 3 grandes etapas no que se refere à moral. Vivemos um tempo de muita moralidade entre os homens, em especial. Depois passamos por um tempo de imoralidade, que é o contrário à moral. Estamos num tempo pior hoje, que é o tempo da amoralidade. Nada é imoral, nada é amoral, vale tudo. E eu digo num dos meus livros que pior do que a inversão de valores é a mistura deles. Porque quando os valores estão invertidos, você tem que tomar uma decisão qual dos valores você quer. Mas quando estão misturados, o que é verdade? O que é mentira? O que é bom? O que é ruim? O que é diabólico? O que é divino? E eu encontro esse profeta ministrando num contexto de imoralidade, de amoralidade, tudo ao mesmo tempo. E esse homem, profetizando dentro de Babilônia, ele termina no versículo 30, dizendo: procurei ou busquei entre eles. Geralmente a gente distorce esse texto dizendo: procurei um homem que se colocasse na brecha. Não está escrito assim. O texto, ele nos empurra para entendermos que ele está dando uma continuidade no argumento. Procurei entre eles. Então surge uma pergunta: eles quem? O texto não diz, eu estou procurando um homem que se coloque na brecha. O texto diz, eu procurei entre eles. E quem são estes eles? São essas 3 classes, ou os 3 perfis de homens que Deus está buscando. Porque eu li propositalmente a partir do versículo 26, porque do 26 até o 30, os 3 tipos de perfis estão ali: os sacerdotes, os príncipes e os profetas. O que Deus está procurando nesta noite, nesta conferência, é homens que adquiram um perfil sacerdotal. É homens que tenham mentalidade de príncipes, e príncipes fazem parte de uma nobreza, e nobres pensam coisas nobres, diz a Bíblia. E homens que tenham perfil de profetas no meio dessa geração. Porque sua família não precisa menos do que isso. Ela não pode viver menos do que isso, do que encontrar um homem que seja de fato um sacerdote, não na nomenclatura, mas no posicionamento. Que seja príncipe, não nos argumentos frios e vazios, mas na conduta. Que seja profeta, que reproduza na terra os anseios dos céus. Tem alguém aqui nessa noite em nome de Jesus? Tem alguém aqui nessa noite em nome de Jesus? Diga assim, que Deus encontre. Não, fala com voz de macho, vamos lá, diga, que Deus encontre. Opa, agora sim, diga, que Deus encontre. Neste lugar, através da minha vida, diga, sacerdotes, príncipes e profetas. Só os sacerdotes, os príncipes e os profetas dão um grito de vitória nesse lugar aqui. Isso, agora está esquentando. E hoje eu não falarei sobre os príncipes, eu não falarei sobre os profetas, eu falarei apenas sobre os sacerdotes. Mas apenas fazendo um voo panorâmico nos 3, se formos analisar teologicamente o papel desses 3, é possível dizer que um sacerdote é um representante dos homens perante Deus. Ou seja, é aquele que fala dos homens para Deus. Enquanto os príncipes são aqueles que sabem falar do homem para o homem. Seu trabalho é aqui, na horizontal. Enquanto o sacerdote trabalha de baixo para cima, os príncipes trabalham na horizontal. É os que têm uma linguagem, trabalhavam no aspectos políticos, governamentais da sua época.
Profetas são representantes de Deus na terra. Enquanto os sacerdotes são representantes de homens diante de Deus, os profetas são representantes de Deus perante os homens. E nós precisamos entender isso aqui, uma vez tendo entendido essa realidade, compreender que todas essas três classes que Deus usava para tanger o processo social, espiritual, moral de uma nação, esses três tipos de classes estavam corrompidas. Os sacerdotes, você leu aqui comigo, eram transgressores da lei, e já não faziam mais diferença entre o santo e o profano, já não discernia mais o que era puro do impuro. Os príncipes, você leu comigo, que eles destruíam almas por lucro desonesto, enquanto os profetas estavam usando reboco de cal. E cal, na Bíblia, entre outros contextos, tem um significado de tapar uma realidade que não se quer observar. Por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. E todo mundo sabe que tinta é tinta, cal é cal. Qualquer coisa tira o cal, ele desaparece. Então um dia a verdade aparece, quando a gente continua pintando as coisas com cal. E eu não vou falar sobre isso ainda hoje, mas queria chamar você para nós falarmos sobre o nosso papel sacerdotal, homem de Deus. Porque eu sei que a maioria de vocês, quiçá todos aqui, reconhece que nós fomos chamados para sermos sacerdotes da nossa casa. Nós temos algumas irmãs aqui, sejam muito bem-vindas. Mas de vez em quando, se puder não ouvir o que eu vou falar, eu agradeço. Mas dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz separação de pessoas. Deus designou papel específicos, e existem papéis que são insubstituíveis. Todas as vezes que Israel tinha no governo uma rainha-mãe, havia uma distorção moral e espiritual. Não era para que elas governassem, era para que eles governassem. E ser um sacerdote da nossa casa, queridos, é muito mais do que você ocupar uma nomenclatura, até porque você não vai encontrar na Bíblia a sacerdotisa, a não ser de Baal. Meu Deus, os homens foram embora. Vou pregar para o lado de cá. O lado de cá está mais animadinho. Estou gostando mais do lado de cá. É o nosso papel ser um sacerdote. Só que nós podemos estar incorrendo neste mesmo erro, queridos. Eu não creio que o que está escrito na Bíblia, qualquer texto, para mim na Bíblia, não é obsoleto. Não é ultrapassado. Amanhã mesmo haverá um estudo lá na Shalom, falando sobre a imutabilidade, a infalibilidade e a eternidade da palavra. E eu creio que isso que está aqui não é apenas um fato histórico, mas nós estamos vivendo em dias em que nós temos muitos sacerdotes. E por favor, me tolere na minha liberdade, não restrinja sacerdote aqui como pastores que lideram uma igreja. Entenda-se aqui, sacerdotes, como homem que foi chamado para ser pastor na sua casa, provedor na sua casa, protetor da sua casa, e não apenas um procriador na sua casa. Ninguém mandou vocês me chamarem, gente. Agora estou aqui, já era. Os irmãos estão entendendo o caos que nós estamos vivendo. E nós não estamos mais percebendo que estamos perdendo gradativamente essa capacidade de discernir a diferença entre o que é santo e o que é profano, porque nós estamos perdendo gradativamente essa visão de quem nós somos e do que Deus nos entregou, das coisas que Deus colocou para que nós mediássemos uma situação, de entender que existem papéis que são exclusivamente nossos. Então entenda, queridos, quando nós estamos observando todo esse contexto de imoralidade, de amoralidade que nós estamos vendo, não é apenas o mundo que está piorando, não. É porque nós, na verdade, também não estamos cumprindo o papel para o qual nós fomos chamados.
Quando você olha para um sacerdote, a primeira coisa que você identificava era a indumentária dele identificava quem ele era. Nós hoje somos uma igreja, ou melhor, uma sociedade que tem lutado exatamente contra esse processo ideológico que tem se instalado. Então a ideologia de gênero não é meramente uma questão sexual, é uma desconfiguração do papel do homem, porque a remoção do papel masculino desconfigura toda uma sociedade. Mas nós estamos nessa conferência para declarar que nós estamos aqui como sacerdotes, como príncipes, como profetas, para reconstruir os muros e fazer com que o nome do Senhor seja exaltado. Alguém vivo neste ambiente pode dar um amém em nome de Jesus? Quando você encontra no livro de Zacarias a figura de um homem até obscuro, sumo sacerdote Josué. Ele é uma pessoa obscura, que você não tem uma história sobre esse sumo sacerdote Josué. Mas a Bíblia fala que ele estava com as vestes sujas. E Deus manda restaurar as vestes do sumo sacerdote Josué. Põe-lhe uma mitra na cabeça, restaura suas vestes, porque a primeira coisa que Deus fez quando foi fazer o tabernáculo, ordenou fazer o tabernáculo, foi preparar uma indumentária especial para o sacerdote, para que ele de fato tivesse uma identidade e todo mundo entendesse que ele era o sacerdote. Só, queridos, que dentro dessa indumentária sacerdotal, que era feita de 7 elementos, há alguns que eu gostaria de destacar aqui. Quando Deus manda fazer essa indumentária, tinha o bermudão, tinha a mitra, tinha a lâmina de ouro, mas tinha uma parte chamada o manto do éfode, ou a estola sacerdotal, que era um 3 em 1. Havia nessa estola alguns elementos, eu gostaria de destacar pelo menos 2 aqui para você, porque nós estamos exatamente precisando tomar essa estola sacerdotal de volta para os nossos tempos. Ele tinha todo um aparato, tinha um cinto, tinha a mitra, mas eu repito, este manto do éfode, ou essa estola sacerdotal, dependendo da versão, ela tinha 2 ombreiras, 2 pedras, onde 6 nomes das 12 tribos estavam num lado e mais 6 do outro. E Deus chamava essas pedras de um memorial, para que o sacerdote não se esquecesse de toda a família de Israel, de todas as tribos de Israel, porque Israel se dividia em tribos, se dividia em famílias, se dividia em casas e depois se dividia em pessoas. Porém, a responsabilidade da lembrança estava com os sacerdotes. E nós começamos a entender essa realidade que nós temos que carregar nos ombros da responsabilidade. Então, queridos, eu queria dizer uma coisa que eu falei nessa tarde com alguns irmãos. Essa inércia masculina, essa má vontade de se pôr na brecha, essa dificuldade de guerrearmos por nossa família, essa dificuldade de sermos sacerdotes da nossa casa. Aliás, eu abro um parênteses para dizer para você que se nossas esposas têm mais vida de oração do que nós, a nossa casa está desgovernada e desajustada, porque pastor da nossa casa somos nós. Essa pausa para arder um pouco mais. Nós somos os pastores da nossa casa. Eu sempre digo para as ovelhas que eu pastoreio, eu sou pastor da igreja, mas a minha autoridade pastoral vai até o portão da tua casa, porque, homem de Deus, dentro da tua casa você é o pastor. E isso tem a ver com colocarmos de volta essas ombreiras da responsabilidade, porque ombros falam de responsabilidade. E quando eu li esse texto, opa, ficou bonito. Quando eu li o tema, homens fortes, com visão de Deus, queridos, Deus considera forte aquele que Ele mesmo dá força, e Deus só dá força
a quem decidiu assumir responsabilidades, porque Deus não fortalece irresponsáveis. Eu não sei nem o que falei, mas vou tentar. Deus é quem nos fortalece. A ideia é essa. A força vem dele. Mas Deus só dá força a quem decide assumir responsabilidade, porque Deus não fortalece irresponsáveis. O que nós estamos fazendo aqui, queridos? Nós queremos ser homens fortes, comece sendo responsáveis. Porque naquilo que você se responsabiliza, Deus entra com provisão. Naquilo que você se responsabiliza, e nós, como sacerdotes, precisamos nos responsabilizar. E sermos responsáveis pela vida espiritual das nossas famílias, dos nossos filhos. É você, eu estou falando coisas aqui, que não é novidade para ninguém, mas é você quem reúne a tua família para orar. É você quem faz o culto doméstico da sua casa. É você quem põe as mãos na cabeça dos seus filhos e diz para eles, assim diz o Senhor. É você e é você. E eu tenho certeza de uma coisa, queridos, a hora que nós dissermos, a responsabilidade é minha, eu tenho certeza que os céus conspirarão a nosso respeito. Além das ombreiras da responsabilidade, havia no peito do sumo sacerdote, chamado peitoral, que era uma bolsa. Era um bolso. E dentro desse bolso, colocava-se duas pedras, conhecidas como Urim e Tumim. Urim e Tumim, o significado é luzes e revelação. Eu não sei explicar, não sei se algum aqui teólogo sabe, mas de alguma maneira ele pegava aquelas duas pedras e sabia a vontade de Deus. Independentemente de como era. Uma coisa é certa, Deus quer jogar luzes para dissipar toda a nossa ignorância de coisas que nós não estamos enxergando. E uma vez que a luz da revelação de Deus se estabelece, nós passamos a ver aquilo que nós não víamos, a enxergar aquilo que nós não enxergávamos, a reassumir a responsabilidade sacerdotal, de sermos alguém que de fato entenda, porque no momento em que esta estola tiver, guarde que eu vou dizer que eu vou embasar biblicamente, eu não estou fazendo isso para sensacionalismo, mas dizer claramente a você, a hora que você decidir, eu espero que você decida isso hoje, é dizer, Deus, eu preciso dessa estola, eu preciso desse peitoral, para ter luzes e perfeições na minha vida. Urim Tumim significa luzes e perfeições, porque só se torna perfeito aquilo onde Deus iluminou, porque onde Deus não iluminou, vai continuar imperfeito. Então as luzes e perfeições continuam vindo sobre a nossa vida, quando a estola vem. Por que eu estou construindo todo esse argumento? Eu falei para você que ia dar outro código, não falei? O primeiro foi o quê? Bônus. Algumas vezes eu faço algumas perguntas que pega mal a gente falar levantar a mão, então é melhor que ninguém saiba. Quando eu fizer uma pergunta cuja resposta for sim, você dirá, Fala, Viu? Ninguém sabe quem foi. Quando a resposta for não, você vai dizer, Beleza? Sim, não, beleza. Tem alguém aqui passando uma guerra daquelas que está doido para ver aquilo acabar? Se for muito forte, pode dizer assim, Quem não passa as suas guerras, né, amado? Quem não passa as suas guerras? Mas a Bíblia me fala em 1 Samuel, capítulo de número 30, que Davi estava numa guerra contra os filisteus. E quando ele chega em casa, em Ziclag, a Bíblia diz que a cidade estava queimada. As mulheres e as crianças foram sequestradas. Os homens voltaram, e quando encontraram sua casa saqueada, choraram até não aguentar mais. Guerreiros tinham acabado de chegar de uma guerra, chorando, porque suas mulheres haviam sido sequestradas, seus filhos sequestrados, quiseram logo apedrejar Davi, porque é assim que existe um monte de homem na igreja, quando a coisa está mal na sua casa, põe logo culpa no pastor.
Vamos apedrejar Davi, vamos apedrejar Davi. Davi, primeiramente, fortaleceu-se no Senhor, mas fez algo tremendo. Mandou chamar Abiatar, o sacerdote da época, e disse assim: traga a estola. Traga a estola. Eu quero consultar o Senhor. Eu preciso de luzes e perfeições. Eu preciso de responsabilidade. As mulheres foram saqueadas, as crianças foram saqueadas. Eu preciso de orientação. E não foi uma coisa à toa, foi com presença sacerdotal. Foi com presença sacerdotal, porque, queridos, ali estavam algumas coisas acontecendo muito sérias. Primeiro, que os amalequitas levaram as mulheres para engravidá-las, ou seja, útero israelita, simbolizando útero crente para gerar filhos amalequitas. Nós não fomos feitos para criar filhos para o mundo, a gente foi feito para criar filhos para o reino. E eu quero declarar no nome de Jesus, se você quiser receber, receba, que nós não teremos nossos filhos na calamidade, nossos filhos não permanecerão no mundo, nossos filhos serão do reino, e nós como sacerdotes traremos de volta os que se perderam. Alguém pode dizer um amém nesse ambiente? Além das mulheres serem violentadas para gerar no útero delas filhos amalequitas, as crianças foram sequestradas para serem criadas numa cultura amalequita. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, a Bíblia não está falando apenas de uma questão espiritual. A Bíblia está falando também de uma questão psicológica, porque o cérebro tem idades certas para aprender determinados conceitos. Não sei se você sabe, mas até 5 anos de idade, se você morar no seu país, você não perde mais o sotaque dele, mesmo que você vá morar em outro lugar, você fica com sotaque. As crianças foram levadas, e a Bíblia diz, a ninguém mataram. Por que não mataram todo mundo? Por que fizeram questão de saquear? Você sabe muito bem que existem famílias que estão sequestradas, não é porque o diabo está violento não, querido, é porque falta sacerdote. Gente que consulte a Deus, diga a Deus, como é que eu guerreio essa guerra? Como é que eu luto essa luta? Me permita a redundância, como é que eu faço isso? E quando ele consultou, Deus deu a resposta. E a resposta foi, pode ir, porque você vai trazer tudo de volta. Eu quero declarar sobre a tua vida, a minha vida e a nossa vida, que Deus nos dará estratégias para nós resgatarmos aquilo que foi sequestrado. Tem algum homem de Deus aqui? Deus nos dará estratégias, porque o que vence uma guerra, queridos, não é o poder de uma arma, é a inteligência de uma estratégia. É isso que vence uma guerra. O que vence uma guerra não é o teu morrer de trabalhar para colocar o pão dentro de casa, mas é a inteligência que Deus te dá, para que você saiba como pescar, como guerrear e como lutar. Nós estamos num tempo que precisamos dessa resposta de Deus. Deus, como é que eu guerreio isso? Eu estou falando isso, queridos, porque eu tenho convicção no meu coração que alguns homens neste lugar têm com sinceridade orado a Deus para mudanças de alguns contextos e não vê mudança, porque não é para você ficar orando, porque no reino nada se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração. Oi? Alô? Gente, se vocês não concordam, você fica de pé e fala assim, eu protesto. Tá, eu aceito, eu me calo aqui, eu tô aqui convidado, tá bom? Protesto, tá? Pode fazer uma assembleia geral. Eu disse que no reino nada se faz sem oração, mas nem tudo se faz só com oração. Só estou orando. Quem falou que é para você orar? Eu já vi Deus interrompendo a oração de um homem. Por que clamas a mim, Moisés? Está orando aí por quê? Diga aos filhos de Israel que marchem. Notou o detalhe? Ele não falou anda, ele falou marcha. Porque marchar é mais difícil do que andar. Porque para andar você pode andar de qualquer jeito, mas para marchar você tem que estar na cadência do som que vem do alto. Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é hora de você estar orando, Moisés. Não é hora de você estar orando.
É hora de você agir. O tempo todo você vai perceber as guerras. Você vai perceber as guerras com presença sacerdotal. Você vai ver o mar Vermelho se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, você vai perceber as guerras de Jericó, você vai perceber sempre a presença sacerdotal indo à frente. Queridos, família que tem sacerdote não perde guerra alguma. Família que tem sacerdote tem estratégia do céu, tem história sacerdotal, tem luzes e perfeições, tem responsabilidades nos ombros. Entenda essa realidade. Por que essa má vontade de uma conferência? Por que essa má vontade de ler um livro? Por que essa má vontade de receber e seguir uma orientação? Não é normal, é espiritual. Entenda isso. Enquanto nós não entendermos que por detrás dessas coisas naturais estão se escondendo coisas sobrenaturais, nós nunca mudaremos de postura. Perceba um detalhe, vou repetir. Coisas sobrenaturais, malignas, se escondem por detrás de coisas naturais humanas. Coisas sobrenaturais, malignas, se escondem por detrás de coisas naturais humanas. E quando a gente vai ver, o inimigo já tomou conta. Dá um exemplo, pastor, te dou agora. Dormir é pecado, gente? Uns me olharam e falaram, meu Deus, se for, eu estou frito. Que eu durmo até no culto, pastor. Dormir nunca foi pecado. Aliás, é um processo biológico necessário. Não é isso? Mas Jesus reclamou quando os discípulos dormiram. No momento mais crucial do seu ministério. Pastor, mas não foi a cruz? Tudo bem, foi a cruz, mas antes da cruz teve a decisão no Getsemane. Se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. A vitória já estava decretada lá no Getsemane. Ele chega por 3 vezes nos discípulos e encontra dormindo. Dormindo. E Jesus não falou para eles dormirem, ele falou, vigiai. E vigiai está acordado. O que eles estavam fazendo de pecaminoso? Nada. Mas estavam numa ação natural, permitindo com que o sobrenatural acontecesse, porque enquanto ele estava dormindo, Satanás entrou no jardim. Ele entrou no jardim da criação, ele entrou no jardim da decisão, Getsemane, mas foi derrotado no jardim da ressurreição. Não durma, querido, porque as nossas irresponsabilidades são mais nocivas e diabólicas do que a gente possa imaginar. Vou voltar para Davi já, mas eu quero que você atente para um detalhe. Pegaram isso que eu disse? Que coisas sobrenaturais malignas se escondem por detrás de coisas sobrenaturais humanas, humanas, se esconde. Dormi aqui, descansei, está aqui no meio da pregação, dou a voltinha lá fora, voltei, e aí, quanto foi o jogo? Perdi, não anotei nada. Está entendendo? Dormindo. Irresponsabilidade. Gente, Deus não tem compromisso com as guerras que eu mesmo resolvi permitir na minha vida. Onde é que Davi estava, voltando para ele, na hora que os amalequitas invadiram, ele estava guerreando lá com os filisteus, quem foi que mandou ele lá? Há guerras que você mesmo arrumou para a sua vida. Há coisas que você mesmo, hoje talvez esteja reclamando, mas foi você quem decidiu fazer isso, fui eu quem decidi fazer isso. E eu preciso aprender a assumir as consequências das minhas irresponsabilidades, queridos. Eu sei que é duro demais o que eu estou falando aqui, mas nós estamos aqui falando de homem para homem.
Eu não estou falando isso do patamar de alguém que não precisa disso que eu estou falando para vocês. A única diferença entre nós dois é que eu ouvi primeiro, por isso que eu estou falando para você. Mas está na hora de nós olharmos no espelho e falar: Deus, eu preciso retomar a minha estola sacerdotal, colocar minha responsabilidade nos ombros e falar: é comigo? Porque você percebe essa realidade desde Adão, queridos. Desde Adão. Desde Adão, porque há uma discussão teológica, onde é que Adão estava? Eu quero saber onde Adão estava. É lá, não estava. Ou estava, mas não estava, porque tem gente que está, mas não está. Porque ele não estava, porque mulher sozinha conversa até com cobra. Desculpa. Entra a gente aqui. Se ninguém vai conversar com a cobra, né? Batendo papo, e aí, como é? A cobra queria saber como é que foi o culto. Não foi? Como é que Deus disse? E a palavra lá, como é que foi? E ela batendo papo. Adão estava onde? Mas uma coisa também me intriga. Porque quando ela aceita a proposta do diabo, ela pega o fruto e dá para o homem, então ele estava presente. Se não estava presente, foi irresponsável. Se estava presente e não fez nada, mais irresponsável ainda. Qual é a nossa posição? Porque tem gente que nunca está presente, e às vezes está presente, mas não faz diferença nenhuma. É uma voz ouvida, mas não é uma presença respeitada. Davi, está no livro, meu irmão, se eu falar você não compra. Está aqui, está no livro. Isso tudo que eu estou... Está aqui nos livros, tá bom? Posso ficar dando muito bônus? Não. Se você ficar dando muito bônus, fala: não, já sei de tudo, já escrevi tudo. Ele é uma voz ouvida, mas não é uma presença respeitada. Está ali, não faz diferença. Vou dar um outro exemplo. Eliseu ora para uma mulher que engravida, depois de uma certa idade, o marido já velho, termo bíblico, o menino morre, mas antes de morrer, o menino, trabalhando com o pai, grita: ai, minha cabeça. O pai, ao invés de falar: o que aconteceu? Alguém te bateu, você caiu, você ficou muito tempo no sol, o que houve? Porque existem linguagens que não são verbais, são comportamentais. Ele disse apenas: ai, minha cabeça. Ele não explicitou o que está levando esse menino a querer fazer isso, o que está levando esse menino a querer se comportar desse jeito. Ai, minha cabeça. Ele simplesmente diz: leva para a mãe. Porque irresponsáveis transferem compromissos que deveriam ser assumidos. E quando ele chega em casa, o filho já estava morto. E a mãe sai para procurar o profeta. E o irresponsável olha para a mulher e diz: está indo procurar o profeta hoje por quê? Hoje não é dia de culto. E o filho morto dentro de casa. E ele desaparece ali. Você nunca mais ouve falar desse homem. O contexto fica todo com a mulher. É a última aparição dele. Retoma a história de Davi, para voltar para Ezequiel. De que Davi chega em casa, depois de ter guerreado uma guerra que não era sua, de ter entrado numa batalha que não era sua. Graças a Deus, porque Deus é misericordioso. Graças a Deus, porque Deus, Ele lida com quem se conscientiza que estava errado. Nós estamos aqui hoje numa oportunidade de falar: Deus, eu quero a minha estola de volta. Eu não sou um sacerdote nu diante do Senhor. Eu quero essa estola de volta para que haja luzes e perfeições na minha casa. Alguém quer isso em nome de Jesus? Quando ele recebe essa orientação, a Bíblia vai falar que ele resgata tudo. De fato, resgatou tudo, trouxe tudo de volta, por causa de uma responsabilidade sacerdotal reassumida. E aqui, queridos, eu encerro dizendo para você, que quando o profeta disse: os sacerdotes não fazem mais a diferença entre o santo e o profano, isso para mim tem um peso tão grande,
Porque como que eu não sei, querido? O que é certo e o que é errado? Como que eu não discerno um comportamento dentro da minha casa que pode ser impuro, diabólico, mas eu não faço mais a diferença, porque a ausência de discernimento é a incapacidade de enxergar a diferença entre o certo e o errado. Porque discernir é a capacidade de enxergar diferenças, de enxergar num comportamento, de antever, de se antecipar. E ele disse: esses profetas estão corrompidos, mas uma coisa interessante, Deus disse: eu procurei, eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha a favor deste povo. O que Deus quer de mim, de você, queridos, não é que eu esteja junto, não é que eu esteja perto, é que eu faça parte de um todo, porque Deus não quis um homem que viesse, mas que tapasse a brecha, que fosse a parte própria, a própria parte do muro. E nós estamos percebendo que existem esses processos onde estão escoando valores na nossa vida, estão escoando valores da nossa casa, estão escoando valores da nossa família. Eu encerro dizendo para você que muros, biblicamente falando, impedem a saída de valores inegociáveis, ao mesmo tempo que impedem a entrada de coisas nocivas. Eu vou pregar só para esse lado de cá, só esse lado de cá que está pedindo bônus. Se vocês não querem bônus, não está bom. Muros têm duas prerrogativas, biblicamente falando: impedem a saída de valores inegociáveis, ao mesmo tempo que impedem a entrada de coisas nocivas. Se o muro está derrubado, eu não apenas permito o diabo entrar, como também libero a saída de Deus da minha vida. Porque a pior tragédia do ser humano não é a entrada do mal, é a saída do bem. Porque se a presença do diabo fosse problema, Jesus teria sido derrotado no Getsêmani, porque ele entrou no Getsêmani, mas Jesus estava lá. E como tem um conceito que libertação não é quando o diabo sai, é quando Jesus entra. Porque o endemoniado de Gadara foi liberto, não foi quando o demônio saiu, mas foi quando Jesus entrou, porque até os demônios foram até Jesus, se curvaram diante dele, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Alguém está me dizendo, entendendo? A hora que Deus entra, queridos, construir muros é ter essa responsabilidade protetiva, de chegar e dizer: Deus, eu não vou permitir com que esses valores se escoem por essas brechas que eu dei. Eu não vou permitir com que o inimigo entre pelas brechas que eu permiti, porque eu estou reassumindo a minha responsabilidade sacerdotal, e eu me ponho nessa brecha. Alguém pode dizer um amém em nome de Jesus? Como que eu vou fazer isso, pastor Marcos? Eu tenho certeza que Deus vai começar a dizer para você assim, na sua casa, na sua vida: isso aqui é uma brecha, isso aqui é uma brecha, isso aqui é uma brecha, isso aqui é uma brecha. Pastor, resume para mim, resumo agora. Tudo aquilo que é uma oportunidade para o diabo lograr êxito é uma brecha. Tudo aquilo que é uma oportunidade para o diabo lograr êxito. Você sabe que aquilo ali vai dar em confusão? Sai fora. Vou falar em parábolas só para os machos aqui. Você está percebendo que não vai aguentar a barra? Faz como José, sai correndo. O diabo a gente encara, do pecado a gente corre. Fugir da aparência do mal. Sai fora, meu irmão. Sai fora. Vamos começar com as coisas menores. Quem aqui é casado? Vamos no nosso código, não levanta mais a mão não. No código. Vigia agora, hein? Posso perguntar? Quem já percebeu que elas começam com um argumento que está a fim de arrumar confusão? Fica quieto. Faz isso aí que você fez. Só. Que é brecha. Você está entendendo? Qualquer coisa que você perceber que é uma oportunidade para o diabo lograr êxito,
você vai dizer: eu me ponho nesta brecha, porque eu sou sacerdote. Eu não sou transgressor da lei, eu não sou corrompido, eu não sou cego sem discernimento, porque naquela noite o Senhor renovou a minha unção sacerdotal. Você diz um amém em nome de Jesus? Põe-se de pé, por favor, quero orar com você. Queridos, eu gostaria que você erguesse as suas mãos aos céus e liberasse uma voz de gratidão a Deus, não porque você me ouviu, mas porque você ouviu a voz de Deus. Você pode liberar uma voz de gratidão, dizer: Deus, eu quero. Fala com Deus agora nessa hora. Vai, fala assim: Deus, eu sei que o Senhor está me buscando. Eu sei que o Senhor está me buscando. Um homem que tenha perfil de sacerdote. Ainda estudaremos sobre o perfil de príncipes. Ainda estudaremos sobre o perfil de profeta. Mas hoje eu quero que os sacerdotes estejam sendo restaurados aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, coloca a mitra de volta na cabeça deste homem. Coloca, Deus, as ombreiras, ó Deus, nesses homens, ó Deus. Coloque o peitoral nesses homens, ó Deus. Que haja luzes, que haja perfeição, que haja, Deus, tudo aquilo que foi deformado seja aperfeiçoado pelo poder da Tua palavra. Senhor, hoje, que um novo homem volte para a sua casa, que um novo marido, um novo pai volte para os seus lares, que um sacerdote, Senhor, entre nessas jurisdições e mude contextos, ó Deus, porque a presença de sacerdote derruba as muralhas de Jericó. A presença de sacerdote faz com que o Jordão seja paralisado. Então hoje, Senhor, que os amalequitas sejam vencidos, ó Deus, por esses homens que estão aqui, pelo poder da voz sacerdotal. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão, e nós te louvamos por causa disso. Para o louvor da tua glória, com as suas mãos erguidas, diga: Senhor, eu me submeto unicamente à voz do teu Espírito. Eu sei que o Senhor está buscando um homem que se ponha na brecha. Eis-me aqui, por minha vida, por minha família, por minha igreja, por minha sociedade. Eu sou este homem. Eu sou este homem. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e os homens.